E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Espero que esteja aprendendo bastante. A gente vai dando continuidade aí aos nossos estudos. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Basta clicar ali, acione o sininho para que você fique por dentro todos os dias, às 6 horas da manhã. A gente está colocando vídeo, mas vai ficar também na playlist. Assim você pode tirar um dia e maratonar aí os vídeos, assistir quantos vídeos você quiser na sequência, para facilitar a tua vida, facilitar o estudo. E por favor, né, querido, conto contigo para compartilhar esse vídeo e fazer a palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, compartilhe e indique, fale com alguém, porque afinal de contas, querido, a palavra de Deus ela nunca volta vazia, sempre a gente aprende, da onde a gente menos espera é que a palavra de Deus ela vai lá e toca no profundo. Quem sabe alguém está precisando exatamente daquilo que está sendo falado aqui. Posso contar contigo? Então compartilhe o vídeo e agora vamos dar sequência a nós aqui. O tema desse vídeo é Efésios 3, versículo 11. Diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está falando nos versículos anteriores, Paulo está falando da multiforme sabedoria de Deus. Paulo está falando que Deus estabeleceu, e Paulo está colocando que a igreja precisa anunciar o mistério para que isso torne conhecido, nas regiões celestiais. Então Paulo está introduzindo esse elemento aqui na carta aos Efésios, que a gente vai ver mais detalhadamente mais para frente, mas Paulo ele está saindo da dimensão apenas de um conflito entre gentios e judeus, que não era pouca coisa. Querido, historicamente, isso era uma divisão muito grande, era uma questão de muito embate, Os judeus não aceitavam, como até hoje muitos ainda, os mais ortodoxos, não aceitam de jeito nenhum. Então, Paulo coloca isso, mas além disso, Paulo está falando que a igreja tem um papel de mostrar que não há divisões, de mostrar que há união, de mostrar que não há diferença, de mostrar que todos são um em Cristo, de que através de Cristo, através do sangue de Cristo, há uma união, consegue haver a paz, consegue haver uma conciliação, as pessoas conseguem conviver em harmonia. E aí o versículo 11 traz um detalhe extremamente importante, que vai falar que isso ou seja, essa harmonia toda, essa união, essa convivência harmônica, essa convivência em paz, essa ausência de separação, essa ausência de muros. Paulo vai dizer no versículo 11 que é um propósito eterno de Deus. É um propósito eterno, ou seja, o que Paulo está querendo dizer com propósito eterno? Toda vez que fala em eterno, querido, não é algo apenas que não tem fim, mas é algo que o começo também é desconhecido, Ou seja, quando está falando de eternidade, está falando de falta de limites, nos dois sentidos do tempo, tanto no futuro quanto no passado. Então, quando Paulo está dizendo aqui propósito eterno, Paulo está colocando aqui que já desde o início Deus queria isso, que na realidade não era bem vontade de Deus. A vontade de Deus não era que houvesse essa divisão, a vontade de Deus não era que o homem pecasse, a vontade de Deus não era que o homem se separasse dele, a vontade de Deus não era que o homem vivesse afastado, a vontade de Deus não era que o homem criasse brigas entre eles, entre os seus semelhantes. A vontade de Deus não era que o homem destruísse a natureza. A vontade de Deus desde o início nunca foi essa. Então a questão das guerras, dos problemas, das diferenças, das brigas, das contendas, querido, não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o distanciamento de Deus. Porque o homem se distanciou, porque o homem se separou, porque o homem foge do propósito, porque o homem esquece a palavra, porque o homem despreza a palavra. Queridos, quantas pessoas dispõem de 8 minutos do seu dia para estudar a palavra? E estudar com alguém que está dirigindo, com alguém que já está pensando, com alguém que já está mastigando. É difícil, querido, é difícil, não é fácil.
Não é fácil encontrar pessoas dispostas a querer saber a multiforme sabedoria de Deus, a querer aceitar sabedoria, querer perceber sabedoria. Então, se há brigas, se há contendas, se há divisões, se há guerras, querido, é porque o homem não quer o propósito que Deus estabeleceu lá desde o início, porque a vontade de Deus é que venha a paz. A vontade de Deus é que haja conciliação. A vontade de Deus é que não haja mais as separações. Estão entendendo isso? Isso é que Paulo está falando aqui no versículo 11. E aí em Cristo Jesus, Deus vai tornar isso manifesto, é o que Paulo está dizendo, ou seja, esse propósito todo de Deus de união, de não haver mais separações, esse mistério revelado, e que não tem que ser revelado somente no campo humano, isso que Paulo está dizendo nos versículos 9 e 10, não é apenas uma coisa humana e material, mas a igreja tem esse papel de tornar isso conhecido nos reinos celestiais, nos principados e potestades, para que todos vejam, seja humanos, seja seres celestiais, seja anjos, para que todos vejam o poder de Deus, que o homem precisa de união. Quem cria divisões, querido, quem cria grupinhos, quem delimita isso contra aquilo, isso é coisa do diabo, querido. Isso é coisa daqueles que tentam afastar o homem de Deus. Para Deus, querido, não existe branco, preto, amarelo, alto, baixo, rico, pobre, gentil, judeu. Para Deus isso não existe, porque em Cristo Jesus todos nós somos um, e a gente tem que fazer as coisas pensando em todos, querido, porque todos nós somos e precisamos ser unidos, e em Cristo Jesus a gente alcança esse nível que humanamente a gente não vai conseguir. Afastando do propósito, a gente não chega lá. Gente boa, espero que Deus comece a encher o teu coração e você comece a olhar as pessoas com mais amor e entendendo que as barreiras que separavam, as barreiras que hoje possam separar, essas barreiras só existem porque alguém não está cumprindo o propósito de Deus, alguém não está preocupado com Deus, alguém não está querendo aprender de Deus, alguém não está tendo a humildade, como a gente falou em alguns vídeos aqui para trás do capítulo 3 de Efésios, a humildade, sabe, o reconhecimento. Alguém não está querendo permitir que Cristo faça essa união. Então que Cristo una você, qualquer separação que possa estar havendo na tua vida, dissensão na tua vida, em Cristo Jesus, tudo está sendo removido para a honra e glória do nosso Deus, segundo o propósito que Ele já estabeleceu desde o início. Gente boa, que Deus te abençoe rica e abundantemente.